Vamos lá, pessoal. Finalmente, nós vamos focar no Constraint Layout e assim a gente vai aprender a como construir layouts robustos e responsivos para serem utilizados no nosso app. Como eu falei anteriormente, o Constraint Layout foi lançado recentemente, entre aspas. Ele foi adicionado apenas em 2017 e é compatível até a API 9 ou Gingerbread do Android. Depois disso, eles removeram da plataforma e adicionaram direto na Android Jetpack. Então, para quem utilizou antigamente, teve que fazer uma mudança no código. Hoje em dia, eles recomendam direto usar do Android Jetpack, que é do namespace Android X, como a gente viu anteriormente. E a grande vantagem desse layout é que ele permite você fazer layouts complexos, porém, manter a sua hierarquia plana, sem muitos layouts alinhados, o que era muito difícil de se fazer antigamente, quando a gente não tinha um constraint layout, quando a gente tinha que usar basicamente relative layout ou linear layout, era comum ver hierarquias com vários layouts alinhados. Por conta da flexibilidade que ele nos fornece, esse é um layout caro computacionalmente, mas ainda assim é o principal layout que deve ser utilizado, salvo em situações que você precisa de uma tela simples. E aí, nesse caso, talvez você consiga fazer tudo com linear layout, com frame layout, enfim. Tem que ter um pouco de experiência para saber escolher, mas na maioria das vezes você precisa do constraint layout. E por conta de ele ser um layout caro, você nunca deve aninhar constraint layout. Então, você não deve ter um constraint layout dentro de outro. Beleza? Ah, professor, mas por que esse cara é importante? Porque com toda essa flexibilidade, ele nos fornece a opção de criar layouts responsivos. Tenham em consideração, levem em consideração que a família de dispositivos Android é enorme. Nós temos desde smartwatches, televisões, automóveis e só falando em celular, nós temos diversos tamanhos de tela, de marca, de densidade de pixel. Então, o, o ideal é que a sua interface, a interface do seu aplicativo, apareça de uma forma que seja agradável ao usuário em qualquer dispositivo que ele utilizar. Então, é importante que você consiga criar designs responsivos e o Constraint Layout ajuda bastante nessa tarefa. Então, isso aqui é um layout à moda antiga, vamos falar assim. Tem um frame layout, que tem um linear layout, tem uma view, tem mais outro linear layout. Então, é uma hierarquia, vou chamar aqui de grande, apesar de essa especificamente não é tão grande. Com o Constraint Layout, eu conseguiria refazer isso mantendo a hierarquia flat, apenas um nível, o Constraint Layout como a raiz da árvore e as views todas como irmãs. Além disso, o Constraint Layout aumenta a legibilidade do seu código. Então, você olhando para o XML, fica mais fácil de você entender. Quando você entupia de níveis dessa hierarquia, ficava muito complicado, às vezes, você entender como é que esse layout estava organizado. Então, o Constraint Layout traz essa funcionalidade também para você. E agora, chega de teoria e vamos sujar a mão de código. Vamos lá ver o Constraint Layout em ação, na prática, no Android Studio. Bom, aqui no Android Studio eu criei o projeto padrão com a Empty Activity. Estou no layout do Activity Main. Vou mudar para o modo de apresentação aqui para que fique mais visível para vocês. Não muda muita coisa aqui, mas já melhora um pouco. Então, esse layout, como vocês podem ver aqui à esquerda, ele tem apenas um constraint layout e um text view. Ao selecionar o text view, ele mostra algumas sinalizações aqui. A gente vai ver o que é. Eu vou ganhar um espaço aqui no atributos. E basicamente aqui ele está mostrando a situação do meu layout atual. Eu vou deletar todas essas
essas restrições, essas limitações ou constraints, e a gente vai ver como é que ele se comporta aqui. Deixa eu mudar direto no código, fica mais fácil, mais legível. E aí a gente vai construindo pouco a pouco o nosso layout. Então veja, eu apaguei tudo, ele foi ali para o topo, colado no ponto esquerdo superior. E o que eu vou fazer, e vocês já podem ver aqui que ele já reclamou. Então é uma primeira coisa importante a saber. Quando você está usando constraint layout, ele está dizendo nessa mensagem aqui, vai ficar ruim de ler, mas quando você usa o constraint layout, toda view ela tem que ter pelo menos uma restrição vertical ou uma restrição, quer dizer, e uma restrição horizontal, uma para cada direção. Então, primeiramente, vou diminuir aqui um pouco para caber na tela, a gente visualizar melhor. Também quero ver o Action Bar, todo o sistema, para ter uma ideia melhor de como está a cara do nosso aplicativo. Então, aqui eu tenho o meu Text View e eu posso sempre alterar as propriedades no construtor aqui ou no código, mas eu vou usar aqui por enquanto, é mais simples. Então, nesses círculos aqui, você pode clicar e arrastar e automaticamente você vai estar adicionando uma limitação, uma constraint. Eu vou puxar aqui. Veja que nessa tela eu não tenho, só tenho uma view, então nesse caso eu estou alinhando, estou adicionando uma restrição da minha view, desse meu text view, para o parent view, ou seja, para a view pai, que nesse caso é um constraint layout. Então veja que quando eu botei uma restrição do fim, do bottom do text view para o bottom do meu parent, a view já puxou. Então você pode pensar nisso como uma mola. Quando você adiciona uma mola, a mola faz força e ele desce. E aqui à direita você consegue ver a restrição. Eu posso minimizar aqui, mas eu vou abrir, está dizendo de bottom para bottom. Do bottom do meu text view para o bottom do parent. Eu vou fazer agora, similarmente, para a direita. E veja que ele já puxou. Então é como se eu tivesse uma mola puxando para baixo e uma mola puxando para a direita. E no caso aqui ele mostrou de end para end off. Você poderia também usar right to right off. Mas qual é a diferença entre o end, start e right ou left? O ideal é que você use sempre start ou ending, porque existem em outros países as telas começam o modo de leitura da direita para a esquerda. E nesse caso, o start começa à direita. No Brasil, o start é à esquerda. E o Android faz isso automaticamente para a gente se a gente usar start e end. Se você faz uma tela baseada em left ou right, se você tiver um usuário de algum desses países que usam o modo de leitura começando à direita, você vai criar uma interface que para eles não faz muito sentido. Então pronto, aqui eu tenho duas constraints. Vamos ver o que é que eu faço agora, o que acontece quando eu boto para o topo. E aí vocês viram que ficou centralizado, mas por que ficou centralizado? Veja o que é que eu estou pedindo. Eu quero que o topo da minha view, do meu Hello World aqui, fique alinhado com o topo do parent, ou seja, seria aqui, onde está marcando a restrição. Mas ao mesmo tempo, eu quero que isso aconteça da parte de baixo, do bottom, ficar alinhado com o bottom do parent. Então, é como se eu tivesse duas molas puxando a view. E como elas têm a mesma resistência, o resultado disso é que o objeto fica centralizado, a view. Mesma coisa se eu puxar para a esquerda, e a gente volta à configuração inicial. Então, é assim que eu centralizo uma view usando Constraint Layout. Eu aplicar duas limitações em direções opostas com a mesma força, ela vai ficar no meio desse espaço entre as duas restrições.
Como nesse caso as minhas molas, vamos dizer assim, têm a mesma força, ele centraliza. Porém, eu posso influenciar na força que cada mola faz para fazer com que a minha view penda mais para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Então, aqui no editor, à direita, você pode ver aqui, ó, que está no 50, é como 50-50. E se você mover, aqui você coloca mais força em uma mola ou na outra. Eu vou mover aqui, a gente vai ver no XML o que é que mudou. Tá vendo aqui que ele adicionou o Vertical Bias e botou um valor de acordo com o que eu alinhei ali. Se eu tirar aqui, eu vou apagar e ele já vai ficar centralizado ali de novo. Tá vendo? Zerou aqui. E aqui vocês podem ver no XML como é que eu adiciono constraints se você estiver escrevendo. Layout constraint bottom to bottom of parent. Constraint end to end of parent. E veja que é o app, o namespace, não é o Android. E aqui, como eu declaro o constraint layout, como eu falei, ele está dentro do Jetpack, então Android X constraint layout widget constraint layout. Um outro ponto importante aqui de se reparar é que ele colocou uma dimensão fixa, né? Tanto para a largura como para a altura. Isso não é o ideal. Eu vou colocar por enquanto o mais simples, que é wrap content, que basicamente indica para ele utilizar o espaço que o conteúdo necessita. Por enquanto isso não vai fazer diferença alguma, mas já deixa mais genérico, porque vai mudar de acordo com o conteúdo do texto. É o mesmo resultado aqui, mas a gente sempre vai tentar trabalhar em termos de wrap content ou match constraint, que tem um apelido também, você pode só colocar 0dp, é o mesmo de dizer match constraint. Tá, mas aí vocês podem falar, professor, esse layout eu até acho que entendi como é que ele funciona, o constraint layout, mas é muito simples, não tem como fazer um exemplo mais elaborado. Talvez um exemplo parecido com o jogo da velha, porque talvez eu tenha tido dificuldades. Vamos lá, vamos fazer isso. Primeiro eu vou deletar esse cara. E eu já vou adicionar aqui, ó. Vou aqui nas margens padrão, tá como 0 e vou colocar 16. Mas para que, professor? O professor está fazendo isso? Simplesmente para sempre que eu adicionar um elemento aqui no meu layout, ele já vai ter por padrão essa margem em todas as dimensões, para evitar que as views fiquem coladas umas nas outras. Vou pegar aqui um botão, vou jogar aqui, e ele está aqui solto. Vamos dar uma olhada no código XML gerado para a gente. Então agora eu tenho um botão, ele tem layout with wrap content e write wrap content, ou seja, ele vai ocupar somente o conteúdo que ele precisa na horizontal e na vertical. Ele está vendo que ele está definindo aqui a posição absoluta, mas ele, como ele utiliza aqui o namespace tools, isso não funciona de nada na prática, é só enquanto a gente está codificando, mas na prática, se eu deixar assim, ele vai ficar no canto superior esquerdo, quando renderizar. E aqui ele está reclamando também, porque o meu nome está hardcode, tá vendo? Ele até sugere você remover. Mas eu não vou querer isso aqui, estou pensando no jogo da velha. E só para ter uma ideia do tamanho do texto, do botão, eu vou adicionar um atributo do namespace text, do namespace tools, que é um texto que eu gostaria de ver no editor. Então, vamos aqui para o editor. Beleza. Com o nosso botão aqui, a primeira coisa que eu vou fazer para me livrar dos erros que ele está formando aqui é adicionar a restrição lateral e para o topo. Para o começo, para o start of e top of parent. Vocês estão vendo que tem uma indicação aqui de 16 e 16, que é justamente a margem que a gente colocou como padrão. A gente pode ver isso aqui também, essa parte do layout. Então, por aqui
Por enquanto tá bom, eu vou só alterar. Eu vou colocar aqui linha 1, coluna 1, só alterar o ID. E agora vamos adicionar o segundo botão. Coloquei aqui, mesma ideia. Ele já adicionou alguns constantes, eu não tenho ideia da razão. Vou deletar aqui, posso deletar aqui também. Pronto, e agora sim, esse cara eu vou ligar com ele, já puxou. E aqui eu tenho duas opções do topo. Certo? Eu posso ir para o parent ou posso ir para o meu botão vizinho. Veja que se eu fizer isso, não funciona legal porque tem uma margem, como você tem aqui. Se eu deletar a margem, resolve. Mas para facilitar, na verdade o que eu vou fazer é colocar alinhado para o parent. Já que esse está alinhado para o parent e esse também, eles vão ficar iguais. E veja que aqui tem um X, porque eu setei o namespace lá no Tools para vir com X. O outro botão, não. Então ele está vindo com o botão, mas não tem problema. Então agora falta mais um botão. Eu vou colocar agora. E eu posso alinhar aqui. Tá vendo que ele já alinhou aqui para cima? Só que não tá legal, né? Olhar para uma professor, mas está centralizado, não está centralizado, tá esquisito. Esse botão, esse último botão não tem que ir mais para a direita para ficar legal? Até tem. Vamos ver se a gente consegue aqui de maneira simples. Mas antes, deixa eu alterar o nome do botão, o ID, linha 1, coluna 2, que não muda em nada no, na lógica de construção, só para deixar bonitinho. Então vamos tentar aqui, vamos puxar para cá. Mas aí veja que ele veio, porém ele não puxa o outro. Então a gente tem um probleminha aí. Para resolver esse problema, eu vou fazer uma mágica aqui e depois eu explico para vocês como é que funciona. Então eu vou selecionar todos os meus três botões, vou clicar com o botão direito, vou aqui em Chains e eu vou Create Horizontal Chain. Criei, atualizou e voilá, já está centralizado. Aí você pode falar, professor, que bruxaria é essa, magia negra, o que foi isso? Que é esse negócio de chain? A tradução de chain para português é corrente, tanto que você pode ver agora, tem uma correntezinha aqui. Mas o que isso quer dizer? Quando você tem uma chain, você quer dizer que dois objetos eles são ligados bidirecionalmente. Então eu vou olhar aqui para ver ó, a constraint e veja que ele está falando aqui da esquerda do end do botão 1 para o começo do botão 2. Se eu olhar no botão 2, você vai ver que eu tenho exatamente a mesma restrição, só que no sentido contrário, do começo para o fim. E a mesma coisa vale entre esses dois. É assim que ele forma um chain em, usando constraint layout. E assim eu consegui centralizar os meus botões. Eles estão espaçados igualmente entre eles e com as margens. Mas a chain ela é caracterizada pela cabeça da corrente, que no caso é o primeiro elemento da corrente. Se for, nesse caso, como horizontal, uma chain horizontal, é o cara mais à esquerda. Se for uma chain vertical, é o cara mais acima. E eu posso mudar a maneira como ele distribui esses objetos a partir de um atributo que eu posso setar nesse cara aqui. A gente vai ver como é que fica. Eu vou aqui para o XML para a gente fazer ao mesmo tempo. Para isso, eu vou alterar um atributo na cabeça da chain, que é esse botão aqui, ó, linha 1, como ele está sinalizando aqui. Então, eu vou aqui, App, Layout, Constraint, Horizontal, porque a minha chain é horizontal, Chain Style. E aqui eu tenho as opções Spread, Package and Spread Inside.
Por padrão, a gente usa o spread, o que já está aí. Tanto se eu colocar, não muda nada. O que é que o spread faz? Ele distribui igualmente os elementos da corrente. Outra opção é o spread inside. E o que é que muda? Não sei se deu para perceber, os elementos das extremidades eles não são distribuídos, eles ficam na posição de acordo com a limitação, com a constraint que existe lá. Então, esse aqui ficou o máximo possível à esquerda, porque tem um constraint compartment no start, e o último ficou o máximo à direita por conta do constraint com end to end. Então, se eu tivesse 5, beleza, os dois da ponta ficariam na posição que está e os 3 de dentro ficariam igualmente espaçados. Então, eu vou voltar aqui para a gente ver ali como é que fica, só o spread, está vendo agora o espaçamento é igual. E a outra é o package, que faz com que eles fiquem juntos. E aqui a diferença, na verdade, o que está aparecendo para a gente, eles não estão tão colados, é porque cada um deles tem a margem entre eles. Se não fosse a margem, eles ficariam colados um nos outros. Para mostrar esse efeito para vocês, eu vou tirar aqui a margem do start. Eu vou selecionar esse cara aqui, vou tirar a margem daqui, vou colocar 0. E vou tirar também, igualmente aqui, do último 0. Tá vendo que eles ficaram package, né? Eu vou voltar o que interessa e voltar esse outro. Ok. Tá interessante aqui nosso layout. Acho que a gente já pode mudar para a próxima linha do meu jogo. Mas antes, uma coisa que ainda está me incomodando é o fato dos botões estarem retangulares. Eu gostaria que eles fossem quadrados, como no jogo da velha. Aqui eu vou só copiar aqui para a gente ficar com a aparência mais real do que seria o jogo da velha. Mas isso não vai resolver o nosso problema. Tirando os warnings, aqui eu vou colocar como se fosse o outro que colocou. Então, aqui ainda está retangular. Eu queria que eles ficassem como quadrados. Aí você pode pensar, poxa, professor, mas o wrap content está sendo utilizado na largura e na altura. Por que, que eles não têm o mesmo tamanho na horizontal e na vertical? Porque, eu posso ler isso, porque o que ele precisa preocupar na altura é diferente do que ele precisa ocupar na largura para desenhar todo o conteúdo. Aí você pode falar, beleza, professor, entendi. Então quer dizer que agora eu vou ter que colocar uma dimensão fixa para garantir que os dois estejam a mesma dimensão na largura e na altura. E aí eu vos digo, poderia até ser, mas essa solução não é a melhor, porque você vai garantir a dimensão, mesmo que você use DP, que é uma medida independente da escala de pixel. Por exemplo, se você for rodar esse aplicativo numa tela muito grande, como um tablet, os botões vão estar pequenos. Então a gente vai ter que fazer uma forma mais genérica. E o Constraint Layout nos permite fazer isso. Mas primeiro, eu vou para usar essa propriedade que se chama Ratio, eu tenho que fazer uma das dimensões ser Match Constraint ou equivalente a dizer que ela tem que ocupar o máximo espaço que ela pode. É o oposto do Wrap Content. Eu vou fazer aqui nesse cara. Então, em vez de escrever Match Constraint, eu vou colocar o 0dp. E aí pode ver que ele já ocupou um espação. E o que sobrou foi dividido igualmente. Depois de fazer isso, acabei deletando aqui, Ctrl Z. Depois de fazer isso, estou aqui, Wrap Content. Não, não voltou. 0dp.
E agora, o que eu vou fazer aqui, vou aqui para o meu layout, e aí você pode ver que ele criou esse íconezinho aqui que não tinha antes, esse cantinho aqui, esse triângulo. Eu vou clicar e ele dá a opção aqui, Ratio. Quando eu faço isso, eu posso dizer ó, se vai ser um o dobro do outro. Ele vai atualizando. No caso, né? Aqui eu posso colocar 4 vezes 2, enfim. Vou deixar 1 para 1, porque eu quero um quadrado. E aí, se eu olhar no código, a gente pode ver como é que está aqui. Vou colocar aqui no split, é mais fácil. E aí ele adicionou aqui, ó, constraint dimension ratio. E aí ele colocou aqui que a largura que não está setada, está com 0dp, e aí é de 1 para 1. Então, a largura vai ser calculada de acordo com a altura. E a altura está wrap content. Inclusive, eu acho que faz mais sentido aqui o contrário, porque a gente sabe que a largura vai ser x ou zero. E o wrap content, talvez a gente possa deixar assim mesmo, porque o tamanho da fonte não vai alterar na vertical, e dependendo da letra, pode ser que uma letra ocupe mais espaço que a outra, o zero ou o x. Então vamos deixar assim mesmo. O que eu vou fazer agora é repetir o passo para cada um dos botões. Então eu vou aqui, declare 0dp, de novo, ele ocupou tudo, venho em layout, clico aqui, Rachel, foi, mais um, 0dp, vim para cá, Rachel. Então agora ele está centralizado, tá vendo que está ocupando bem pouquinho espaço, está sobrando espaço na nossa tela. Vamos continuar assim, depois a gente vê se muda o estilo da corrente ou não, mas por enquanto acho que assim tá legal. Então a gente tem uma linha pronta, o que a gente precisa fazer agora é colocar as outras 3 linhas. Para fazer isso, eu vou aqui para o meu XML e vou fazer um belíssimo Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai reclamar por conta dos IDs. Vou alterar aqui. E depois a gente edita o que é preciso ali embaixo, porque as restrições também vão estar todas. Então, beleza. Linha 2. Só que agora, esse cara aqui, tudo bem, ele pode ficar alinhado com o parent, mas esse daqui não, né? À esquerda para o começo do coluna 2, linha 2, linha 2, coluna 2. Aqui o parent, ok, esse aqui não. Linha 2, coluna 3. Vamos ver se tem mais algum para corrigir. Aqui também, linha 2, coluna 1. Aqui, linha 2, coluna 2. E o parent, vamos lá ver se ficou ok. Aqui eles estão em cima do outro por conta da restrição para o parent que eu corrigi, eu esqueci. Vou fazer aqui mesmo. Linha 1, coluna 1, em vez de ser para o parent, na verdade vai ser para o cara que está em cima dele, que é o linha 1, coluna 1. Só que não vai ser para o topo, eu esqueci aqui. Vai ser do topo para o bottom. Perfeito. Agora está aqui corretinho. E eu faço a mesma coisa com os outros. Aqui. Ops. Copiar esse cara. Cadê? Linha 1, coluna 2. E o último. Linha 2, coluna. Linha 1, coluna 3.
Então a gente tem a nossa segunda linha aí já encaminhada. E por último, eu vou fazer a terceira linha da mesma forma. Linha 3, coluna 1. Primeiro eu vou mudar só os... Não, linha 3, coluna 3, esse é o último. Linha, coluna 2, linha 3. E o linha 3, coluna 1 aqui. Agora eu tenho que mudar esse cara, vai ser linha 3. Esse cara vai ser linha 2. Aqui, linha 3. Aqui, linha 3. E aqui, linha 2. Ok, tem alguma coisa errada ainda ali, já a gente conserta. Esse daqui, linha 3. E aqui, linha 2. Não estava errado, estava certinho. Então aqui a gente já tem a telinha do nosso jogo da velha. Para concluir essa parte, eu vou adicionar um botão que seria o botão de reset. O meu layout ele vai ficar aqui embaixo, certo? Então, eu vou alterar ele aqui, vou colocar o nome de reset, o ID, ok. E eu quero que ele fique alinhado aqui embaixo, então coloco a restrição para cá. Vertical, por enquanto já tem um vertical, vou colocar também para cá, para ele ficar centralizado bonitinho. E eu vou fazer ele ocupar a tela toda aqui na largura. Não é a melhor das ideias, mas tudo bem. Por alguma razão ele não pegou margem. Eu vou adicionar aqui para ficar padronizada. Ele não quis pegar margem. 16 e 16. Ok? Só que agora o botão aqui está distante, né? Então, o que a gente vai fazer é tentar centralizar os botões de jogo da velha. Então, primeiramente, eu vou criar uma restrição desse cara aqui com o botão lá embaixo. Puxei ele aqui, já viu que ele já veio. Só que os outros não vieram. Então, eu vou usar aqui o mesmo artifício da outra vez. Vou criar uma chain vertical. Certo? E vou alterar aqui o vertical style para package. E aí eu tenho ele centralizado. Vou repetir a mesma coisa aqui. Quer dizer, primeiro eu tenho que puxar esse cara para cá. Ótimo. Selecionei 3 elementos. E vou adicionar aqui de novo o vertical chain. O padrão ele é spread inside. E eu vou alterar para package. Ok, falta só mais um. Cuidado aqui, ó, se você colocar para cá é a restrição diferente. Tem que prestar atenção. Ótimo. Selecionei os 3. Chains. Vertical chain. Mesma coisa. Chain. Package. E voilá. Nós temos agora nosso XML, nossa tela do jogo da velha, bonitinha. Vou girar aqui o desafio. Vamos ver como é que fica. Landscape. Ficou ainda melhor. Ótimo. Eu poderia tentar deixar os botões um pouco maior, mas a gente vê isso mais adiante. O que eu vou fazer agora é alterar o texto desse cara. Ele está reclamando. Vou lá no XML. Aqui embaixo, button. Eu vou colocar
recomeçar. E aí pode ver que ele está reclamando. Eu vou, uma maneira, a melhor maneira de fazer isso é você extrair. A gente já viu, eu vou substituir aqui com um C, porque não pode colocar o C cedilha. E pronto, sumiu. E se a gente for olhar, está no arquivo de recurso. Então tá aqui a nossa tela. Uma coisa que a gente pode melhorar é tentar aumentar os botões, mas fica para depois. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, tenha sido suficiente para você pegar a manha com Constraint Layout. Tem muito mais opção. Opções de dimensionamento, de posicionamento circular, você pode adicionar guidelines, pode adicionar barreiras. Então, dê uma olhada lá na referência, no próprio site do developers.google. Dê uma olhada na referência oficial do Android, vocês conseguem ver todas as opções. E no mais, você vai ganhando experiência à medida que vai tentando construir layouts novos e aprendendo melhor como usar cada uma das funcionalidades do Constraint Layout. Eu espero que tenham gostado e vamos seguindo no conteúdo do curso.